A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Me chame de Asnária, ovelha ali da pastora Socorro, e eu estou aqui para darmos continuidade ao capítulo 20 de 1 Samuel, igreja. E eu gostaria de convidar a igreja para ler comigo 1 Samuel capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 17, amém? Diz assim, igreja: Então disse Jonatas a Davi: Vem, e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã, a estas horas ou depois de amanhã. E eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti e não te fizer saber. O Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, mas se aprouver ao meu pai fazer-te mal, também te farei saber e te deixarei partir e irás em paz, e o Senhor será contigo, assim como foi com meu pai. E eu, então, ainda viver, porventura, não usarás comigo de beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha alma a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra cada um dos inimigos de Davi? Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Aleluia! Glória a Deus, igreja! Do versículo 11 até o versículo 23, Davi ele vai permanecer calado, enquanto Jonatas vai recapitulando a aliança que havia feito um com o outro. Lá do capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4. Jonatas ele chegou a fazer um juramento e promessa, transmitindo a Davi a mensagem correta ao terceiro dia do banquete, de modo que ele ficasse sabendo se a disposição do rei era amigável ou se estava irado. Então Jonatas foi além da crise imediata e tratou de acontecimentos futuros. Então, igreja, ele sabia que um dia Davi se tornaria rei e orou para que o Senhor abençoasse o seu reinado. Em sua aliança, concordaram que Jonatas governaria juntamente com Davi, como segundo no poder, ali no capítulo 23, do versículo 16 a 18. Em seguida, Jonatas pediu que, se qualquer coisa lhe acontecesse, Davi poderia prometer que não exterminaria sua família. E ali Davi concordou. A expressão bondade do Senhor está no versículo 14. Aparece em 2 Samuel capítulo 9, em que é descrito o cuidado compassivo de Davi para com Mefibosete, o filho aleijado de Jonatas. Então Jonatas, igreja, ele reafirmou seu juramento e ele incluiu toda a casa de Davi, pedindo que Davi também repetisse seu juramento. Não há menção alguma de que tenha sido oferecido sacrifício, como é ensinado lá em Gênesis 15, ou de que tenha sido assinado algum documento pactual, pois o amor dos dois homens pelo Senhor e um pelo outro era suficiente para selar o acordo. Jonatas, ele havia dado muita alegria e ânimo a Davi durante aqueles anos difíceis, mas não era da vontade de Deus que Davi se juntasse em caráter permanente a Saul e a sua família, pois eles pertenciam à tribo errada e representavam a monarquia condenada e rejeitada, igreja. Então Davi, ele nunca teve um corregente, vamos dizer assim, porque Jonatas ele foi morto em combate. Lá em 1 Samuel capítulo 31, versículo do 1 ao 2, vai nos dizer isso. Então Davi, ele rejeitou Mical, a filha de Saul, como esposa, E ela morreu sem que desse filhos a Davi. Está lá em 2 Samuel capítulo 6, do versículo 16 ao 23. Então, qualquer filho ao qual Mical tivesse dado à luz, teria causado ali uma confusão muito grande na linhagem real, igreja. Então, ao procurar a privacidade de um campo aberto, Jonatas expressou na linguagem mais solene e na forma de um juramento feito na presença de Deus a sua promessa de que certamente ele levaria ao conhecimento de Davi o que pudesse descobrir sobre as intenções de Saul. Então, igreja, lá no versículo 12,
tem uma palavra chamada sondando. E o que significa, igreja? Literalmente sondando é penetrando, examinando, descobrindo, investigando. Então Jonatas ele só pediu ao amigo que quando ele ascendesse ao trono, mostrasse bondade para com ele e para com a sua família, no versículo 14 e 15 que nós lemos. Este filho do rei morreria antes que Davi tivesse a oportunidade de recompensá-lo. Ou seja, o nosso querido aqui Jonatas, ele vai morrer antes de que toda essa promessa seja cumprida, né? Então, por mais que ele tenha morrido, essa promessa ela não foi esquecida, tá, igreja? Segundo Samuel 9, sobre estas emocionantes circunstâncias, a aliança ela foi renovada. Nós temos lá no versículo 16 que fala assim: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi, ou que o Senhor se vingue dos inimigos de Davi. Então nós vamos ver tudo isso daí lá no versículo 16, igreja, que vai dizer assim, ó: assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E o versículo 17 fala assim, ó: e Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque ele o amava com todo o amor da sua alma, igreja. Olha que coisa linda. Então, mediante esse versículo 17, eu resolvi falar um pouco sobre a lealdade de Jonatas, essa lealdade que ele tem para com Davi. E a lealdade, igreja, ela é uma das mais preciosas qualidades da vida. É a parte mais abnegada do amor. Para ser leal, você não pode viver apenas para você mesmo. As pessoas leais, elas não se limitam a viver de acordo com seus comprometimentos, igreja. Elas estão dispostas a sofrer por eles. Jonatas é um exemplo vivo de lealdade. Às vezes, ele era forçado a lidar com a lealdade conflitante. Por quê, igreja? Ele tinha que ser leal a seu pai, Saul, e também era leal ali ao seu amigo Davi. Sua solução para esse conflito nos ensina como ser leais e o que deve guiar a lealdade. Então, em Jonatas, a verdade sempre guiava a lealdade. Jonatas, ele percebeu que a fonte de verdade era Deus, que exigia toda a sua lealdade. Em seu relacionamento com Deus, que dava a Jonatas a capacidade de lidar de maneira eficaz com as complicações e as situações de sua vida. Ele era leal a Saul, porque Saul era seu pai e era o rei, igreja. Então ele era leal também a Davi, porque Davi era seu amigo. Então sua lealdade a Deus o guiava em meio às exigências conflitantes de seus relacionamentos humanos. Então, igreja, as exigências conflitantes dos nossos relacionamentos também nos desafiam. Então, se tentarmos decidir esses conflitos apenas ao nível humano, estaremos constantemente lidando com uma sensação de traição. Mas se indicarmos aos nossos amigos que a nossa lealdade suprema é a Deus e a sua verdade, muitas de nossas escolhas serão muito mais claras. A verdade na sua palavra, a verdade na Bíblia, trará luz, igreja, às nossas decisões. Aqueles que são mais próximos a você sabem a quem você dedica a sua maior lealdade? Será que quem está ali próximo a você, a quem anda ao seu lado, ele sabe para quem é a sua lealdade? Então, igreja, uma coisa importante que nós temos que saber que a nossa lealdade, em primeiro lugar, é para Deus. Então, nós vamos ver aqui diante da Bíblia, igreja, lá no versículo 15, que a lealdade de Jonatas para com Deus, que o levou a ser leal a Davi, vai nos mostrar que ele vai colher frutos dessa lealdade depois. Então, Jonatas, ele pediu que Davi cumprisse a promessa de que no futuro trataria bem os seus filhos. Então, anos mais tarde, igreja, Davi ele fez um grande esforço para cumprir a sua promessa. E ele vai convidar Mefibosete, o filho de Jonatas, para morar no seu palácio. Olha que coisa linda, igreja. Está lá em 2 Samuel, capítulo 9.
Olha que coisa maravilhosa o Senhor não faz na vida do cristão. Quando ele tem que fazer, ele tem que agir. Olha só como que o Senhor vai honrar ali a vida de Jonatas por causa da sua lealdade para com Davi. Porque ele amava Davi e ele também amava Saul, que era seu pai, né? Então eu imagino que ele tenha ficado em uma verdadeira saia justa, né? Ele tenha ficado ali de uma forma a qual ele teria que decidir. E quando Jonatas assenta no seu coração ser leal a Deus e ele escolhe estar ali junto, lado a lado de Davi, ele recebe essa vitória anos depois. Então Davi ele vai conseguir pegar o filho ali dele, Mefibosete, e levar para morar ali no palácio real. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, que o Senhor abençoe as vossas vidas. Nós estaremos dando continuidade aí nos próximos áudios e que o Senhor possa te encher da graça dele, do amor, da misericórdia e das bênçãos dele sem medidas sobre a sua vida. Que você seja abençoado, que você seja abençoada por Deus. Amém? Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus.